Olá, pessoal. Então, continuando aí a Confissão de Fé Batista de 1689, nossos estudos aí. Hoje um tema bem delicado, toca aí no tema da salvação infantil, né? A gente parou aqui nesse parágrafo terceiro do capítulo 10. Capítulo 10 está falando aqui, ó, sobre o chamado eficaz, não é isso? Quando o Senhor chama o pecador e, de fato, esse chamado, né, eficaz, ele tem seu sucesso, a pessoa é transformada, regenerada, e ela corresponde a esse chamado entregando sua vida ao Senhor. Mas sempre que se fala de salvação, de chamado eficaz e desses temas, sempre tem algumas perguntas do tipo: e o que acontece? Porque toda a nossa pressuposição até aqui é o quê? Você ouvir o evangelho, você entender, o Espírito operar e você, né, se render à necessidade da fé, à necessidade de alguns elementos que pressupõem o entendimento também, né? Apesar da salvação não ser por causa do entendimento, do raciocínio humano, mas ela pressupõe a compreensão do que está sendo falado e a aceitação no coração por meio do Espírito Santo, mas pressupõe uma determinada atividade mental, racional e confessional, né? Confessar até esse assentimento à fé, essa concordância com o que o Senhor está fazendo, transformando, chamando e executando, né? Então, por causa dessa questão do pensamento, da fé, da compreensão da mensagem, não é isso? Quem crer, não é isso? Se for batizado, será salvo. Então, como é que a pessoa crê? Né? Então, pode uma criança crer? Pode uma pessoa que não tem suas faculdades mentais saudáveis, não é isso? Tem uma limitação. Será que ela pode chegar a crer? Como se dá a salvação nesses casos? Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que é um tema de fato muito delicado, porque não há também muita clareza bíblica, tá certo? E aí só repetindo o que o Hernandes Dias Lopes fala muito, ele fala assim, aonde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Então, se não é tão claro, se não é explícito, se a gente não tem uma clareza, a gente deve tomar cuidado para a gente também não especular demais e pior de tudo, ser especulações perniciosas que começam a beirar, né, uma problemática, tá certo? Então, por outro lado, a gente também não tem nenhuma opinião, nenhuma base, nenhum princípio também soa ruim, né? Se a pessoa chega e pergunta, e aí o que acontece com a criança, por exemplo, quando ela morre na infância? Ela é salva ou não é? Se você simplesmente disser assim, não sei, também soa estranho, né? Imagina no funeral, a mãe lutada clama pelo pastor, e aí, pastor, o que aconteceu com meu filho? O cara simplesmente fala, não tenho a menor ideia, não sei. Então a gente também não dá nenhuma resposta, também soa estranho, soa difícil, tá bom? Soa um vazio perturbador. Então a gente, por um lado, se não der nenhuma resposta, não tiver nenhuma uma orientação, é complicado. Por outro lado, para dar uma resposta mais específica, também é difícil. Então a gente entra aqui num tema que a gente trabalha com alguns princípios, com muito cuidado, e tenta trabalhar todo o nosso contexto e nosso princípio de fé para tentar ter uma orientação sobre como se dá essa salvação de crianças e pessoas que não têm capacidade mental de, né, compreender o chamado externo. Então vamos lá, vou ler aqui então já a opinião sintética do pensamento batista reformado, né? Centenas de pessoas, centenas né? Isso aqui reflete também a confissão de fé de Westminster, dos presbiterianos. Então, na Assembleia de Westminster, mais de 100 teólogos, pastores, líderes, também no século 17, 16, 17, também sentaram para pensar nesse assunto e chegaram praticamente a essa mesma
formulação sintética, né? Vou ler e depois a gente explica alguns detalhes. Então, a posição é o seguinte: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo, através do Espírito, que opera quando, onde e como lhe agrada. Do mesmo modo, são salvas todas as pessoas eleitas incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Então, essa é a posição. A gente tem que considerar algumas coisas do senso comum que a gente vê. Primeiro, é muito comum as pessoas terem uma crença de que todas as crianças são salvas. Isso é problemático, apesar de parecer ser ruim, né? Ou uma coisa injusta, mas como uma criança pode ir para o inferno e ser condenada? Então, a primeira coisa, o senso comum que a gente tem que trabalhar e aperfeiçoar é não ter salvação automática. Tá bom? Então, quando você fala toda criança é salva quando morre na infância, você está colocando uma salvação automática muito perigosa, entendeu? A condição de ser criança e de morrer na infância é uma condição já de salvação. Então, a Bíblia também não deixa claro isso. Pelo contrário, a gente parte do pressuposto de que todos pecaram, todos têm o pecado original, todos nascem corrompidos, tá certo? E aí tem vários textos, mas tem dois que são sempre ressaltados sobre a corrupção, até mesmo infantil, a depravação, sim, até mesmo de crianças, que é o Salmo 51, 5, Davi falando: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele confessando os seus pecados, dentre os seus pecados ele está confessando o pecado original, né? Esse salmo é de confissão de pecados. Então ele não está, por que ele está confessando pecado? De repente fala do nascimento dele. Não é por acaso, ele está falando que ele está confessando um pecado dele, inclusive o pecado original. Ele fala: pois eu conheço minhas transgressões, versículo 3, versículo 4, eu pequei contra ti, versículo 5, eu tenho pecado original, em outros termos. Eu nasci na iniquidade. Está confessando os pecados dele, inclusive o pecado original. E no Salmo 58, versículo 3, está escrito o seguinte: os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. E aí vai assim por diante. É interessante que o texto fala que desde a concepção é união do espermatozoide com o óvulo, você teve uma concepção. E o texto fala que eles se desviam desde a sua concepção. Juntando isso com Romanos 3:23, do apóstolo Paulo, de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós temos um fato muito interessante aqui, de que crianças não são isentas do pecado original e da condenação. Não é isso? Nasceu em pecado, nasceu morto espiritualmente. Romanos 5, Paulo fala ainda, falando da transmissão do pecado. Romanos 5. Ele fala que por meio de um veio o pecado, e por causa do pecado a morte, por isso a morte passou para todos. Por isso todos pecamos. Olha lá. Romanos 5:12 também é muito instrutivo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Olha só, por um só homem entrou o pecado. E pelo pecado veio a morte. A morte veio pelo quê? Pelo pecado. Não há morte sem pecado, tá bom? Pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Se criança morre, já é uma conclusão de que ela é pecadora, porque o texto diz que a morte veio por causa do pecado. Não é possível, meus irmãos, existe morte, não é isso? Em termos normais, morte para um ente que não comete pecado, entendeu? A única exceção foi Cristo. Tá certo? E Cristo assumiu o pecado dos outros.
mas não há pagamento, né? Não há salário do pecado. O salário do pecado é a morte, não é isso? Não há como você conquistar esse salário sem ter trabalhado para tal, ou seja, sem ter o pecado, né? Não há como você ter o salário, que é a morte, sem você ter trabalhado e cometido o pecado. Então, se a criança morre, ela está dentro desse contexto aqui. Pelo pecado veio a morte, por isso todos pecaram. Então, inclui criança, que não há nenhuma exceção, nenhuma categoria de exceção. Deficientes, morre, então, pecado. Senão aí sim seria injustiça de Deus. Não é isso? Aí existir a morte, o salário do pecado sem ter pecado. Aí seria. Você poderia reivindicar, Senhor, há uma injustiça aqui, porque morreu um santo. E ele, portanto, deve. Ele ia fazer como Jesus. Se ocorresse essa falha no sistema, vamos dizer assim, a morte ia jogar ele para fora, como fez com Jesus, ia ressuscitar. Porque meio que bugou o sistema, né? Ia bugar o sistema. Não pode, não pode. Na programação aqui, ó, do universo, não pode, não pode. O programa é só morre quem é pecador, só morre quem é pecador. Se morreu um que não é pecador, bugou o sistema. Esse sistema tinha que voltar e ser refeito, e se refazer e corrigir esse erro, né? Estão entendendo? Então, a primeira coisa que a gente deve tomar cuidado é salvação geral de crianças. Não há base bíblica para isso. Outra coisa, a gente vê crianças sendo condenadas na Bíblia. Quando você vê o dilúvio foi um juízo, não é isso? Entrou Noé e sua família, e o dilúvio alcançou a todos. Todos, matou a todos. Foi um juízo. Se a criança não é pecador e não é culpada, também houve uma injustiça das crianças morrerem ali no período de Noé, serem julgadas junto com toda a nação ímpia. Deus estaria cometendo pecado, matando aquelas crianças. Crianças morreram ali. Certo? Então, não há salvação automática de crianças. Na conquista de Canaã, quando os exércitos de Israel entram, então, nas batalhas, as crianças também eram mortas. As crianças também eram alvo, porque via-se nelas uma sementinha de que depois brotaria um povo rebelde e que esse povo mesmo se rebelaria e seria um câncer dentro do próprio Israel. Criança, então, não era tido como inocente no campo de batalha também. Então, elas também foram julgadas. Tá certo? Sodoma e Gomorra, possivelmente, morreram crianças. Sai Ló e sua família, sua esposa e filhas, né? E o Senhor faz chover fogo e enxofre do céu. E possivelmente crianças morreram também no juízo lá de Sodoma e Gomorra. E assim sucessivamente, você pode ver uma série de fatores. Se elas morrem e são julgadas alvo de juízo, outra coisa, tem um texto muito interessante sobre crianças, a Bíblia diz rapazinhos, que zombam do profeta Eliseu, porque ele é calvo. E as crianças são julgadas naquele mesmo momento. E é um texto até meio pesado. Eu vou ler para vocês, que já são, né? Que é uma classe de discipulados, vocês são maduros. Mas é um texto pesado até. As pessoas ficam pensando, meu Deus do céu. Tadinho daquelas crianças, né? Então, tadinho daquelas crianças aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. É aquele texto que fala. Peraí, que eu vou achar. Das crianças zombando do profeta. Profeta Eliseu. Deixa eu ver se é. Agora, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu vou fazer uma busca mais rápida. Agora misturou na minha cabeça Segunda Reis com Segunda Crônica. Acho que é Segunda Reis 2.
Segunda Reis 2. Deixa eu conferir aqui. Segunda Reis 2, deixa eu ver. Final de Segunda Reis 2, finalzinho. Obrigado, irmão. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Segunda Reis 2, 23. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Escarnecendo do profeta, não é isso? Isso era o contexto era mais grave do que a gente... Hoje em dia, essa zombaria, hoje em dia está tão comum, a falta de respeito, que a gente acha que é bobeira, né? Mas aqui é um profeta e aí está havendo uma ridicularização pública de seu ministério. Quebrando a autoridade. Olha só com que os caras vão mexer. Com o profeta Eliseu. Somente, né? Olha a dupla, Elias e Eliseu. Os caras mexem com Eliseu. Então é isso, é o careca, é isso, eu não sei o quê. A ideia não é só um insulto, porque ele é careca, não é só uma zombaria, mas é uma zombaria em relação ao ministério também e a quebra de uma autoridade. Por isso, versículo 24. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Meus irmãos, 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Rapazinhos, é claro que não é criança, no nosso contexto, criancinha, né? Possivelmente já são adolescentes ali. Mas também para a gente ver que, às vezes, a gente tem uma falsa conceito que é católico romano sobre uma certa idade da razão. Tá certo? Aqui na tradução dela, meninos, né? Então, a gente tem um falso, às vezes, ideia, porque a gente foi doutrinado pela Igreja Católica, então tem resquício disso, da gente achar que tem uma idade para a razão, né? E a partir dessa idade para baixo, todo mundo é puro, beleza, tá tudo tranquilo, e a partir da idade da razão que começa o pecado. Então, segundo a Bíblia, não tem bem isso, né? Você tem esses rapazinhos aqui, esses adolescentes, juniores, 42 deles de idades variadas. Você pode pensar ali, pode ter tido crianças de 7, 8, 10, 12 anos, 14. Então tá uma mescla, 42 zombando, ridicularizando, pressionando. Nota que é uma galera, é uma quadrilhazinha. Isso não é 1, 2 também, é uma quadrilhazinha. São uma turma querendo agredir, possivelmente, zombar e etc. Então o profeta ora, vem uma ursa do nada e o texto é brutal, meus irmãos. O texto vem numa execução sumária. Então, mostrando um pouquinho, também nesse contexto da infância, da juventude ali, que não são inocentes. E se estão vivos é pela graça de Deus, porque Deus não mandou a ursa para ainda despedaçar. Nem eles e nem a nós, e nem os pecadores como um todo. As pessoas vivem pela graça de Deus. Porque Deus é que sustenta ainda, pela sua graça comum, a vida, a normalidade, as coisas ordinárias. No dia que Deus quiser, ele julga também e executa sumariamente os seus direitos de punição do pecado, tá certo? Pois bem, então, primeira coisa, não há salvação universal, porque as crianças são pecadoras e portanto, também condenadas, nascem mortas nos seus delitos e pecados. Tá certo? Não há salvação universal. Pelo contrário, também não podemos fechar a condenação universal das crianças. A gente sabe que elas nascem pecadoras. Então, por esse preceito, eu vou dizer então que todas as crianças são condenadas? Todas elas, todas as crianças são condenadas? Também é uma visão complicada. Também não podemos trabalhar por um fato bíblico. Olha só que interessante. Tudo leva, nessa teoria,
Tudo leva a que todas as crianças têm que ser condenadas. Morreu na infância, inferno, porque é pecador. Mas há um texto bíblico que fala que também a gente não pode condenar todas as crianças. Eita, para dificultar mais, hein? Lucas 18, finalzinho do texto de Lucas 18. Jesus fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Não é isso? O final de Lucas 18 aqui. Cadê aqui Lucas 18, 15. Traziam também as crianças de Jesus para que ele as abençoasse. Trazia as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Pois dos tais é o reino de Deus. Tá certo? Então, Jesus também fala o seguinte, esse texto tem que ser bem interpretado, porque aí as pessoas leem isso e falam, Jesus está salvando todas as crianças, então. Então, agora todos são salvos. Voltou lá a balança. Porque Jesus está falando que dos tais é o reino dos céus, mas Jesus não está falando que todas as crianças vão ser salvas aqui. O texto bem interpretado, Jesus está dizendo que vai existir crianças salvas no céu. As pessoas estão excluindo as crianças de Jesus. Jesus está falando assim, também pertence a elas. O reino dos céus também alcançará crianças. Ele não está falando que todas vão ser salvas, mas ele está falando que dos tais também é o reino dos céus. É como se ele falasse para os homens, né? Isso, deixem vir a mim os homens, porque dos tais é o reino dos céus. Ele não estaria salvando também todos os homens. E se ele falasse para as mulheres, deixe vir a mim as mulheres, porque das tais é o reino do céu. Ele também não está salvando automaticamente todas as mulheres. Ele está falando que o reino dos céus vai ter mulheres salvas, ou homens salvos, ou meninos salvos, crianças salvas. Tá certo? É uma interpretação bem feita do texto. Não dá margem à salvação automática de todas. Está falando que também, né, o reino dos céus também pertence às crianças. Não está excluindo, portanto, nenhuma categoria, né? Nenhuma categoria de alcançar a salvação no reino dos céus, inclusive as crianças. Mas não é uma salvação universal. Então, a salvação aqui, bem entendida, Jesus não está salvando todo mundo. E, portanto, a gente também não pode condenar todo mundo, todas as crianças. Porque Jesus está falando que tem criança no céu. Tem criança no céu. Ou elas serão salvas, né? A gente não sabe se depois... Olha só que interessante. Um bebê, criança, morreu, vai para o céu, ele vai continuar eternamente como criança? Então, tudo leva a crer que não, você não vai ter um bebezinho de 6 meses de idade que vai passar a eternidade com 6 meses de idade, balbuciando no céu, uma alminha no colo lá, balbuciando. O que leva a crer é que a pessoa, né, espiritual vai ser, na sua parte espiritual, vai ser completa e desenvolvida como um adulto, entendeu? Então não é que vai ter criancinha correndo também, não? Essa visão é meio estranha, né? No céu, criancinha, as pessoas vão ser plenas, adultas, maduras, formadas em suas faculdades, tá bom? Mas Deus está falando, essas crianças também podem ser salvas. E vão ter crianças salvas. Tá certo? Muito bem, muito bem. Então, a gente já tem alguma coisa aqui. Primeiro, a gente não pode nem salvar todas as crianças. E depois, a gente também não pode condenar todas as crianças. E aí, então? O que resta? Como elas são salvas, então? Vamos entender esse então. Já que a gente firmou isso é bíblico, são pilares seguros, né? Isso é seguro. Nem todas vão ser salvas e nem todas vão ser condenadas. Beleza, isso é pilar seguro. Agora, como os que vão ser salvos, como são salvos? Aí é que tem divergências, tá certo? Divergências. Uma parte dos reformados, os presbiterianos, por exemplo, eles, por causa da teologia pactual deles, eles acreditam que quando Deus elege e vem trabalhando com o homem, ele vai trabalhando com sua família inteira.
Então há uma salvação como que uma salvação representada pelo cabeça, e esse cabeça na sua responsabilidade, pregando o evangelho, é claro, com os meios, mas Deus tem um pacto com a família. Lembra em Israel que, estou falando na visão dos presbiterianos, tá? Não é necessariamente a nossa. Lembra em Israel que as famílias iam celebrar Páscoa, então o líder da família celebrava, e ele foi responsável por organizar a Páscoa ali, e por passar o sangue nos umbrais da porta, e a família inteira ficava protegida. Então, essa é um pouco da ideia que eles pensam. Então, o filho do eleito, o filho do cristão, o filho de uma família pactual que está em relacionamento com o Senhor, esse filho ele é incluso nessa aliança. E ele é, de certo modo, resguardado, pelo menos até uma idade da razão. Tem mais ou menos essa ideia. Então, é o que a gente. É uma vertente que veio para os batistas também, uma ala dos batistas, que chegou popularmente na seguinte conceito, né? Que a gente conhece muito também. Acho que vocês já ouviram falar. Filho de crente é salvo se for morto. Então, pelo fato da pessoa ser crente, os pais serem cristãos, os filhos de crente são salvos. E a família que não é cristã, o filho dele não é salvo. Então, se por um lado ameniza os cristãos, não é isso? A mente dos cristãos e dá uma segurança, uma felicidade, porque ó, o filho do crente é salvo automaticamente, se caso morra na infância, né? Ou um filho de um crente que não tem condição mental, é deficiente mental, entra na mesma ideia. Tá certo? Mas há um problema em pensar nessa categoria. Faz os filhos de crentes serem, de certa forma, privilegiados, né, isso por uma obra de terceiros, e faz da salvação não uma coisa individual, mas uma coisa meio que coletiva, e num pacote que é meio estranho ao Novo Testamento, não, bem estranho ao Novo Testamento, de que a salvação é individual. É isso? Então, a gente não vê esse pacote no Novo Testamento. Pais arrastando o filho pela rabeira, né? Seria até bom. A gente quer, meus irmãos, se a gente pudesse, mas a gente não pode, entendeu? Eu não consigo salvar nem a mim mesmo, como é que eu vou salvar os outros? Eu preciso estar clamando a Deus, misericórdia, misericórdia, como é que eu vou conseguir salvar outro? Né? Qual pai que não queria arrastar o filho, nem que fosse na marra, pelos pés, mas você vai para o céu comigo? Mas a gente não pode, simplesmente. Então, isso soa estranho por esse fato da salvação ser individual e não ter muita preferência, o filho do crente para o filho lá da pessoa que não é crente. Tem um quê aí, um rançozinho de obras, não é isso? Salvação por obras, né? Salvação por causa de uma classe também, é a classe dos que são filhos dos eleitos. Então, essa classe, então esse pensamento é estranho, tá certo? Que mais? Então, essa não é bem um pensamento batista, né? Essa de que é salvo nesse contexto da aliança. Então, o que sobra, então? E ela não pode exercer a fé, porque não tem maturidade, é uma criança, não consegue responder, não é isso? Então, também não tem isso. E agora, o que sobra? Não é isso? Sobra a salvação por meio da única e exclusiva vontade e soberania de Deus. Não tem outra alternativa. Como eu falei, é difícil de entender e de você. Agora, como é salvo? Esse como é difícil. Entendeu? Mas agora a gente entra no artigo, nos artigos aqui da confissão. Então, por isso que a confissão aqui começa falando sobre as crianças eleitas. Então, a eleição feita na eternidade, incluiu todas as pessoas já. Tá certo? E a eleição não leva em conta obras. Então, não é pelo que a criança faz ou deixa de fazer, assim como não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer que a gente é salvo. A criança também não é pelo que ela faz ou deixa de fazer. Tá certo? Depois, essa eleição é individual.
Então, Deus escolhe o indivíduo, não é por conta de um contexto, por conta de família, de parente, de parentesco. Assim, ele aplica, então, a salvação e a regeneração para crianças de ímpios. Se na sua eleição, não é isso? Quando ele define e ele estabelece o número dos que são salvos e aqueles que vão alcançar a salvação, ele inclui crianças, então. Então, por isso aqui, o texto começa falando das crianças eleitas. Quem que vão ser salvos? Então, na visão batista reformada, quem é dessas crianças que são salvas? As crianças eleitas. E todas são eleitas para a salvação? Não, porque a Bíblia mostra elas sendo condenadas. Também não pode falar isso, entendeu? Ah, mas Deus então não elege todos? Toda criança que morreu é eleita? Não. Toda criança que morreu na infância é eleita? Não. Porque tem crianças que morrem na infância como alvo de julgamento, de juízo. E como a gente viu, né, são pecadoras. Então, não há também margem para pensar que todas as crianças são eleitas. Aí entraria na salvação geral. Todas as crianças são salvas. Não temos margem para isso. Então, tem crianças que são eleitas, tem crianças que não são eleitas. Assim como tem adultos que são, adultos que não são, mulheres que não são, jovens que não são, pessoas deficientes que são, pessoas deficientes que não são eleitas. E a gente deve confiar, portanto, na soberania, o controle e gerência de Deus sobre todas as coisas. Então, as crianças eleitas são essas, né, que morrem na infância, tá certo? Outra coisa, elas são imediatamente levadas para o céu? Não, porque você não pode pular algumas etapas. É preciso, de todo modo, a regeneração. Não vai entrar um corrupto no céu. Elas têm a depravação, elas são pecadoras. Se você olhar para uma criança, né, sendo condenada, e achar que é injustiça de Deus, a causa possivelmente é que você está vendo uma pessoa santa, um ente santo. Por isso que a gente às vezes tem lá nos nossos pensamentos um juízozinho, né? Às vezes uma blasfemiazinha tentando imputar a Deus injustiça, porque a gente quer ver na criança um santo. Então, é claro, se for um santo sendo condenado, seria injustiça, mas você não tem um santo, você tem um pecador. Um pecador. Ele ainda não manifestou, você não viu a expressão, é outra coisa, você não viu a expressão desses pecados. Mas, por exemplo, Hitler foi uma criança um dia. Entendeu? Você só não viu a manifestação dele enquanto ele era bebê, mas ele, por natureza, porque o Senhor olha a natureza, o Senhor não está olhando a casca. Tá entendendo? Ele olha a natureza dele está lá, é aquela. É a natureza do Hitler. Ele com 6 meses de idade, com 1 ano, ou 10 anos, ou 30 anos, a natureza dele era aquela. A natureza pecaminosa, né? Então, a criança vai imediatamente? Não, ela precisa passar pela regeneração. Nascer de novo espiritualmente. E outra, não é uma salvação sem Cristo. Elas são salvas pela mediação de Cristo também. É Cristo que aplica a obra na vida delas. Precisa haver essa salvação. E essa salvação é através do Espírito. Então, note que o caminho é quase o mesmo que um adulto passa. A única diferença, porque o adulto também tem que ser regenerado, também tem que ser através do Espírito que ocorre a mudança nele. E só que o adulto, a única diferença que aqui não tem é que o adulto precisa se arrepender e crer. E isso implica uma faculdade, não é isso? Parece exigir que o homem entenda algumas coisas. E essa parte aqui, então, não tem para a criança. Você tem a operação do Espírito, não é isso? Mas você não tem a parte da exigência de arrepender-se e crer. Porque ela não tem condição natural. A criança e o incapaz, não é isso? Não tem condição, a maturidade física, mental e intelectual para
corresponder a isso. Então seria loucura exigir isso para alguém que não tem isso, né? Mas, nota, a salvação continua precisando de uma nova vida, de uma regeneração. O João aqui, ó, esses textos falam do encontro de Jesus com Nicodemos. É preciso nascer de novo, não é isso? É preciso nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra e do Espírito Santo, tá certo? E esse texto fala assim, ó, o vento sopra soberano, o vento sopra onde quer. Ele faz isso e opera onde ele deseja. Pode olhar João 3:8 depois. O vento sopra onde quer. É uma ação soberana, é uma ação que o Senhor é quem direciona, decide. Então, tem a regeneração e elas são salvas por Cristo, sim, não é uma salvação independente. Tá certo? Elas são salvas por Cristo e através da obra operada pelo Espírito Santo. Tá certo? Aqui, continuando, como eu falei, como é uma obra soberana que opera quando, onde e como lhe agrada. Isso aqui está remetendo a esse texto aqui. Isso aqui está remetendo a esse texto aqui. O vento sopra aonde quer. Então, ele opera quando, onde e como lhe agrada. Tá certo? Mas ainda tem mais uma consideraçãozinha aqui interessante. Mais uma consideraçãozinha interessante aqui. Apesar de o adulto, né, isso de modo originário, ter que mostrar essa fé, evidenciar a fé, o arrependimento, presta atenção, o exato momento da regeneração, isso foi um chamado interno no adulto e não dependeu das suas faculdades de raciocínio mentais para mudar a sua opinião, porque é uma obra do Espírito. Então, vamos pensar em termos instantâneos e interior. Instantâneo, interior, na hora que é operado, na hora que o Senhor muda a chave, o que acontece? O homem sai as suas cegueiras, as escamas dos seus olhos, ele tem uma visão espiritual renovada, ele enxerga as coisas de Deus agora, porque o Espírito é que convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito é que agiu, o Espírito é que regenerou, pum, na hora. Certo? E o Espírito é que impulsionou e gerou a fé, porque a fé é dom de Deus também, só se crê, não é isso? Se for um dom, uma dádiva de Deus, não é uma produção humana. Pô, gerou a fé. Vamos pensar então numa sucessão aqui temporal. Regeneração, gerou a fé, tudo obra do Espírito Santo. Não foi minha mente que produziu isso, não foi meu raciocínio. Meu raciocínio nesse ponto, vamos tentar, né, deixar isso cronologicamente, nesse ponto ele é passivo. Depois, é claro que isso acontece instantaneamente, mas aí depois que a minha mente é, né, iluminada, né, ela é ungida, vamos dizer assim, né? Ela é lubrificada, eu consigo agora pensar nas coisas, eu consigo corresponder a Deus. A minha mente, a minha mentalidade é mudada. E aí eu consigo corresponder com arrependimento e externamente mostrar arrependimento e fé de coisa que já explodiu lá dentro, entendeu? Mudou a chavinha, o resto vai, entendeu? Então aqui é tipo isso, né? Mudou a chavinha dentro e depois as consequências vão surgindo e vai havendo essa expressão. Pensa agora comigo que essa chavinha, esse estalo interno, interior, acontece na criança. Só não vai ter a consequência porque ela ainda não tem mentalidade e maturidade mental para externar essas coisas. Mas nota, então, a obra que a gente está pensando que acontece aqui no adulto é a mesma que vai acontecer, então, na criança, em determinado momento. Se for da vontade de Deus, a salvação daquela que está para morrer, por exemplo.
Porque a regeneração também não precisa ser em toda criança. Às vezes a pessoa tem essa experiência com 30 anos de idade, com 50, com 60, com 10, com 12. A salvação é quando Deus quer. Quando Deus quer. Não tem idade definida para Deus salvar a pessoa. João Batista, no ventre materno, a Bíblia diz que ele já era cheio do Espírito Santo. No ventre materno. Não é isso? Então, como é que acontece? A pessoa cheia do Espírito Santo no ventre materno. Possivelmente já era um regenerado desde o ventre materno. Não há idade para salvação, meus irmãos. Olha que coisa também maravilhosa, né? Nosso filho recém-nascido pode estar salvo já. Na concepção, ele já pode ter sido salvo já por Deus também. E aí ele vai, depois, é claro, manifestar isso. Tá certo? Então, o que a gente está advogando aqui é que, agora, nesses casos mais extraordinários, uma parte que seria uma evidência, uma correspondência pela maturidade do homem, do arrependimento e da fé, ela não é evidenciada. Mas lá dentro, o estalo, a regeneração, a visão espiritual, a fé, tudo foi gerado e pode ter sido feito na criança também. E aí, pum, aí ela é salva. Porque aí ela tem tudo, praticamente, que aconteceu no adulto, aconteceu nela, quando infante. Certo? Ajudou? Dúvidas? Ajudou? Esclareceu? Atrapalhou o entendimento? Confundiu? Alguma dúvida? Alguma consideração? Pastor, pelo menos para mim, clareou demais, assim, eu vim da presbiteriana e eu já tinha minhas dúvidas em relação, né, ao batismo infantil e essa questão da salvação infantil também. Essa aula foi muito boa para mim. Maravilha. Bom. Difícil. 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 Complicado. E a gente fica naquela dúvida. Sempre que fala de eleição, a gente fica, meu Deus do céu, será que meu filho é um eleito? Será que... Meus irmãos, confiemos, Deus é bom, Deus também não tem pouca gente. A eleição, a salvação dele é para muita gente. A gente vai ter surpresa, muita. Vamos confiar na obra de Deus. Se ele alcançou nossa vida, ele pode alcançar. Na nossa mente humana, a gente já pensa que, né, a gente tem a tendência a ficar amedrontado, assim, de repente, mas não é para amedrontar, né? É para a gente confiar em Deus. Como eu até comentei, não sei se foi na pregação, a salvação está na melhor mão possível. Se não estivesse na mão de Deus, na soberania de Deus, todos nós seríamos condenados, seria pior, entendeu? Se de fato a salvação estivesse na minha escolha, ou na escolha do meu filho, ou na escolha do parente, do amigo, se tivesse, acredite, todos nós seríamos condenados como Adão e Eva. Seríamos condenados. Então, está na mão de Deus. Então, está na melhor mão possível para direcionar e gerir e abençoar e salvar quem ele quer, inclusive crianças. Tá certo? Vamos continuar e finalizar esse capítulo aqui. Os outros não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra, e têm algumas operações comuns do Espírito Santo, contudo, não sendo eficazmente atraídos pelo Pai, eles nem querem e nem podem vir a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã, que está falando da religião verdadeira, tá? É claro, se você não é um cristão e, apesar de as pessoas criticarem muito a religião, não, religião condena, religião não sei o quê, Cristo e nada de religião, mais Cristo, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, tá? A Bíblia fala da religião verdadeira. Tiago fala, a religião verdadeira é essa, ou seja, que se manifesta por uma fé praticando boas obras, né? Visitar órfãos, viúvas e etc. Mas ele fala da religião verdadeira. Então, nós estamos numa religião, sim.
É importante a religião, sim. Religião é religar o homem com Deus. O problema não é a religião, o problema é a falsa religião. Então, quem não está na religião cristã genuína também não vai ser salvo, porque é nesse contexto que se manifesta, nessa contexto de religação da mediação de Cristo, que se manifesta a salvação de Deus, entendeu? Por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e as regras da religião que professam, né? Por mais que tenham obras, né, e sigam outra religião qualquer, não é obra e nem religião que salva, mas a gente também não descarta a religião verdadeira, a religião cristã, tá bom? Eu vejo muito discurso hoje em dia, as pessoas arrebentando com a religião, como se não houvesse, então, religião. Então, você é salvo como? Você vai para a igreja, então isso não é religião? E a religião que você vai, que você cultua, que você presta culto, louvores, tem rituais, tem batismo, tem ceia, isso não é religião? É religião. É verdadeiro ou não é? Tem que ser a verdadeira, senão a gente está sendo iludido. É a religião bíblica, é a religião verdadeira. Então a gente não nega a religião, tá certo? Religião é importante, a religião verdadeira existe. É esse contexto da igreja de Deus, tá certo? Bem, então, mas resumindo, ele está falando aqui, quem não é eleito, então não acontece isso, tá? Quem é eleito, principalmente trabalhando aqui das crianças, quem é eleito alcança essa salvação. Tá certo? Como todo tema ligado à eleição, só por falar de eleição já tem suas dificuldades, imagina eleição de criança. Então, de fato, é um desafio. Vou recomendar para os irmãos um texto aqui, é gratuito, um artigozinho, vou mostrar aqui na tela para vocês também. E ele mostra, vocês vão entrar lá no Estandarte de Cristo e na busca, né, tem uma caixa de busca, vocês vão buscar por essa eleição infantil, bebês são salvos, então tem esse texto lá, tá certo? É um comentário desse capítulo aí, desse artigo específico da confissão, tá bom? É um artigozinho pequenininho, acho que tem 30 e poucas páginas, e foi por ele, é claro, confissão e todo o pensamento reformado também que eu me baseei aqui, e mais outros detalhes aí, mas basicamente nele que tem uma explicação bem bacana também para você tirar algumas dúvidas, refinar um pouquinho mais o pensamento, tá bom? Então deixa aí como sugestão se vocês quiserem ler, é fácil de acessar e gratuito. Tem outros materiais também, se você pesquisar, tem outros materiais também sobre esse tema. Mas todos eles vão mostrar, então, essa série de pontos que tem que considerar, mas não vai ser menos difícil, tá bom? Mas, como eu falei, a gente também não pode desconsiderar completamente e não tocar no assunto. A gente tem que pensar, ter alguns pilares, algumas ideias, algumas orientações. Tá? Principalmente tomar cuidado com aquelas opiniões mais gritantes até, né? Que criança é um anjinho, né? Tem um ditado também, isso é resquício católico, né? Que morreu, aí vira um anjinho no céu. Então, são pensamentos não tem base bíblica nenhuma, tá? Não são anjinhos, não tem salvação geral de crianças, não tem também condenação geral de crianças. Então, um aconselhamento é muito difícil também para uma mãe de uma criança enlutada, também é muito difícil. Né? Porque você não pode prometer nada. É muito fácil os pastores chegarem, alguns, né, e falar, ó, seu filho está salvo, está no céu. Isso é o que a gente quer ouvir. Né? E não que não possa estar, mas eu não posso dar garantia nenhuma. Assim como eu não posso garantir a salvação de ninguém. Ah, o pastor morreu ali, está no céu com Deus. Eu não garanto. Eu não garanto a vida de ninguém. Eu não vou prometer que ninguém está no céu, porque eu não sei. Só Deus é que sabe. Da mesma forma, eu não sei sobre a vida da criança. O adulto, a gente tem, de repente, algumas evidências de que pode ser um cristão, mas a Bíblia não deixa também margem para a gente taxar definitivamente quem é salvo e quem não é.
E por que que a gente faz isso, quer fazer também com as crianças? Então, um aconselhamento é difícil. Eu teria dificuldade, porque eu não ia prometer, eu ia trabalhar muito na parte de consolar a pessoa, confiando em Deus e na soberania de Deus. Confia em Deus, minha filha. Entrega a vida ao Senhor, os planos de Deus são perfeitos, o Senhor sabe o que faz, e nesses termos. Mas eu não conseguiria prometer o que eu não sei, entendeu? Mas é isso, meus irmãos. Deixa eu parar de falar, senão eu vou... Aí passa da aula para virar uma prosa, né? Aí começa a virar uma prosa aqui, aí vai embora, né? Então a aula acabou. A partir daqui, se eu começar a falar, esticar a conversa, vai começar a ser só prosa, só conversa. Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo sábado, ótimo final de semana.